Bem, hoje eu vou fazer o resumo do livro Os Códigos do Milhão, do Pablo Marçal. É um livro muito interessante, com muito conteúdo, e apesar de ter relativamente poucas páginas, tem 154 páginas, é um livro que, por mais que eu tenha lido outros livros que tinham bem mais páginas, às vezes mais de 200, ele é um livro que traz muito mais conteúdo do que os outros livros. Uma vantagem de você ler esse livro é que ele é muito resumido. São vários capítulos, os capítulos duram mais ou menos 3 páginas cada, além de ter várias tarefas no final que te ajudam a reforçar o que você aprendeu no capítulo é, e colocar o que você aprendeu no capítulo em prática. Então isso é muito bom mesmo, você consegue entender o livro muito fácil. Então vamos lá. Capítulo 1. Os Códigos do Milhão. Ele vai citar algumas coisas que você tem que fazer antes de começar o livro, realmente, antes de começar a colocar as coisas em prática. Eu acho que o principal ponto desse capítulo é o fato dele falar pra gente odiar a pobreza. Não a gente odiar pobres, existe uma diferença entre isso. A gente não querer, a gente não gostar do estado pobreza. No caso, a gente ser pobre, a gente tem que odiar aquilo, porque a gente odiando isso, a gente não vai querer estar com aquilo, viver aquilo. A gente vai querer fugir disso e ir atrás da riqueza, que seria o contrário da própria pobreza. Mas não entendam como odiar pessoas pobres. Não, não é isso que ele quer falar. Ele quer falar que quando a gente odeia a pobreza, a gente busca a riqueza. Então isso é algo interessante do primeiro capítulo, que eu acho muito legal mesmo. Ele também fala pra gente, ele também fala pra gente, bem, ele também critica bastante o modo de ensino atualmente, né, comparando a outros países. Mas o primeiro capítulo é um capítulo bem simples, eu também não estou muito bem lembrar dele, já que faz um tempinho ok que eu li ele. Mas o próximo capítulo é o Código X, que basicamente ele apresenta 4 códigos: a adição, a multiplicação, a divisão e a subtração. Basicamente, existem 4 tipos de pessoas. O que usam o código da adição, que é basicamente aquela pessoa que só poupa, 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 que vai juntando o dinheiro dela, mas não faz nada para poder aumentar e fazer o dinheiro gerar mais dinheiro. Existe aquele que subtrai, que vive gastando com muitas e muitas coisas. Existe aquele que utiliza a divisão, que é o mais perigoso de todos, que você acumula várias dívidas, que você vai diminuindo seu patrimônio muito rápido mesmo, às vezes ficando com um saldo negativo, se não me engano. E existe da multiplicação, que é o que a gente tem que ter, que é basicamente o que? A gente usa o código da multiplicação, é basicamente você, além de conseguir o seu dinheiro, você fazer o seu dinheiro multiplicar. Você, por exemplo, colocar ele em algum lugar, você investir ele em um certo lugar e ele sair de, por exemplo, R$ 1.000, esses R$ 1.000 você conseguir trabalhar e fazer esses R$ 1.000 virar 2.000, por exemplo. Isso seria multiplicação. O próximo capítulo é a realidade imaginativa. O que ele fala nesse capítulo? Ele fala basicamente das coisas que são reais e das que não são. Ele cita que apenas pouquíssimas coisas são reais e o resto é tudo a sua imaginação. As coisas que são reais são. Ele fala que as coisas reais são árvores, as coisas da natureza, no caso, e as pessoas. Então, o resto tudo é fruto da sua imaginação. E ele ensina esse capítulo como distinguir isso de realidade para não real. E, entre várias outras coisas,
E ele também fala para você ver o que é realidade para você e o que não é. Bem, o próximo capítulo é a sabedoria e riqueza. Bem, aquele volta com aquele assunto lá pra gente odiar a pobreza, mas ele retrata a sabedoria horizontal e a vertical. A sabedoria vertical é aquela sabedoria que está relacionada com o Criador. É você saber as coisas do Criador e tudo mais. E tem a sabedoria horizontal, que é a sabedoria que é o fazer. É você pegar o que você sabe e transformar aquilo em saber, em fazer, no caso. Você colocar em prática as coisas. Peraí.